Bíblia em áudio e meditação. Capítulo 21 de Mateus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-o a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dize-lhes que o Senhor necessita delas e imediatamente os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Olhai, eis que vem o teu rei, manso e montado em um jumento num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus mantos, e Jesus assentou-se sobre eles. E grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: Quem é este? E as multidões responderam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Entrou Jesus no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam, e derrubou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Quando, porém, os principais sacerdotes e os mestres da lei viram as maravilhas que fazia, e as crianças, clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhes: Ouve os que eles dizem? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca os lestes? Da boca de criança e pequeninos tirasse o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistou uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram espantados: Como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: Levanta-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximou-se dele os principais sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu autoridade? Respondeu-lhe Jesus: Eu também vos farei perguntas. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discutiu entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá então por que não creste nele. Se, porém, dissermos dos homens, teremos o povo, pois não consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabendo, então, eles lhe disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: Eu vou, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo sendo isto, não vos arrependeste para credes nele. Quem ouve outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, colocou nela um lagar e uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegando o tempo da colheita, enviou seus servos lavradores para receber os seus frutos.
Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram os outros. Então viu outros servos em maior número do que os primeiros. E eles fizeram o mesmo. Então enviou outros servos maiores que o número do primeiro, e eles fizeram o mesmo. Por último enviou-lhe seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho os lavradores. Porém, vendo o filho, disse entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e nos apoderar de sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora para a vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhes: destruirá de maneira horrível esse perverso e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhes entregue os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo considerava como um profeta. Glória a Deus, aleluia. Mais um ensinamento de Jesus para nós meditarmos, né? Como é bom meditar na palavra do Senhor. E que não fique só na leitura e na meditação, mas que nós possamos praticar. Aqui o Senhor quer nos ensinar muitas coisas, né? A entrada dele, a humildade. Entrar na cidade numa jumentinha para que se cumprisse o que o profeta disse e mostra a humildade de Jesus, né? Hosana nas alturas. Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia. E ele nos mostra quando ele teve fome, a figueira, né? Que ele falou para ela secar e nunca mais dar fruto, porque ele teve fome e ela não tinha fruto. E os discípulos indagando disse sobre o monte, né? Se nós mandássemos o monte sair, o monte ia sair. Então, que a nossa fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda. Que nós possamos ser obedientes, né? Mesmo que a gente não tenha vontade, mas fazer, nos arrepender e fazer por amor ao Senhor a parábola dos 2 filhos. Aqui é muito extenso, gente, o tempo é curto. Mas leia, medite nessa palavra, busque do Espírito Santo a essência do ensinamento que Deus quer trazer nessas parábolas, que são muito grandes. São coisas profundas para nós como servos de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abra o seu entendimento, abra os seus olhos, que você medite nesse capítulo 21 de Mateus e seja iluminado pela palavra e receba a revelação da palavra do Senhor na sua mente e seja praticante da palavra.